Com enorme alegria que estou aqui hoje, aceitando esse convite do nosso irmão Glauber. Pela primeira vez estou dando esse testemunho, né? Alguns trechos já tinha compartilhado com alguns irmãos. E glória a Deus por isso. Em tudo, Deus seja glorificado. Eu queria iniciar lendo lá em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Onde fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Eu creio no propósito de Deus que tudo em nossa vida tem um tempo determinado e que Ele é o Pai de todas as coisas. Bom, meus irmãos, meu nome é Gerson, eu sou natural de Salgueiro, moro aqui em Petrolina já há 16 anos, sou casado com a Bruna, sou pai do Daniel, sou filho do seu Chagas, que já não está entre nós, partiu para a glória, e da dona Gilzete. Eu congrego na Igreja Batista Missionária do pastor Miguel, aqui em Petrolina. E eu queria trazer um pouco do meu testemunho, dizer que sou de uma família normal, que tem seus problemas, teve suas alegrias. E graças a Deus tenho que começar do início em Salgueiro, né, que é a minha cidade, onde tudo começou, onde eu não lá eu me converti, mas só aqui em Petrolina, mas lá eu tive o conhecimento já da palavra do Senhor. E em minha família, tudo normal, fazíamos uma família que viajávamos, que passeávamos, tinha boas condições, graças a Deus. E no decorrer dessa vida, a gente, criança, não entende nada às vezes. Eu vou apenas falar que eu vou ser um pouco breve, porque senão vou me alongar e fica muito, muito longo. Mas eu vou dar uma brevidade que vai dar para a gente entender de tudo. Então, lá por volta de 1995, quando eu já tinha uns 8 anos, então a gente começa a entender as coisas, né? E como é a família, o que é uma coisa que está errada, uma coisa que é certa, o que está saindo do controle, o que não está. Então, isso eu fui percebendo um certo dia que dentro de minha casa estava acontecendo algumas coisas que não era Deus que estava agindo ali, mas eu via que era coisa do diabo para tentar destruir minha família, tentar atrapalhar os planos de Deus, né? Então eu começava a ver certas brigas dentro de casa entre meu pai e minha mãe. Meu pai, infelizmente, se envolveu não teve problemas com álcool, mas se envolveu com bebidas alcoólicas e teve muitos transtornos também, envolvido com outras mulheres, né, com adultério. E isso chega que vai prejudicando sua família e às vezes você, como criança ali, você não entende o porquê aquilo está acontecendo, né? Você vai tentando, sabe que tem alguma coisa errada, mas você não entende aquilo que está acontecendo, né? Só quando você vai tendo já uma certa maturidade. Então, meus irmãos, com isso tudo vinha desencarretando algumas coisas, né, na vida dos filhos, na minha particular, como é o testemunho que eu estou contando, desempenho escolar, meu desempenho ele vinha caindo em decorrência dessas coisas na escola, só vivia
antes disso, eu era uma criança atenciosa na sala de aula, tudo, um dos melhores da sala e tal. E após isso que eu vim identificando, vinha meu desempenho caindo, só vivia na diretoria das escolas, brigava na escola frequentemente, entendia? Na rua de casa também, brigava com praticamente todas as crianças da rua. E chegou um tempo que, na rua, sinceramente, quase ninguém falava comigo, porque eu brigava realmente com todo mundo. E isso eu creio que era reflexo das coisas que estavam acontecendo, né, na minha vida, e eu não estava sabendo, claro, obviamente, com uma criança, não estava sabendo lidar com aquelas situações, né? Então tudo refletia em mim. E como criança, e minha mãe me levava, começou a levar para tentar entender em psicólogos no Ceará, em outras cidades, para entender qual era aquele comportamento, né? E podia se saber, mas não era entendido, né? Na década de 90, não, o pessoal tinha seus estudos, mas não dava para identificar naquele tempo, né? E tinha vários apelidos que o pessoal dava na rua, né? Chamava de Festinha, Anjo Mal, que tinha um filme na época, né? Que tinha um galeguinho que eu sou louro, que na época era muito mal e tudo. Mas a vida foi andando e por volta de 1997, com tudo que vinha acontecendo, né? Minha mãe, ela começou a frequentar a Igreja Batista Missionária em Salgueiro e, graças a Deus, ela teve um encontro com Deus. E daí em diante, Deus começou a entrar na vida da nossa família. Não foi uma coisa fácil, né? Porque meu pai não aceitava, sempre implicava com tudo. Mas minha mãe prosperando ali, logo depois minhas irmãs se converteram. E eu sempre acompanhava também, né? Acompanhava ela para a igreja, participava, ia para retiro, para congresso, sempre estava na escola bíblica, mesmo não sendo convertido, não tendo aceitado o Senhor. Naquele tempo ainda estava com 10 anos de idade. E um fato interessante, meus irmãos, que eu compartilho com a igreja, é que mesmo não sendo convertido, não fazendo parte de nenhum ministério na igreja, os jovens daquela igreja, eles me abraçavam como se eu fosse um membro daquela igreja ali, me levavam para participar dos eventos, de jogos que tinha em congresso e tudo, sabia que eu gostava, e mesmo às vezes a direção dos eventos de jogos às vezes dizia que era apenas cristãos que pode colocar no time aí para jogar, e mesmo assim eles tinham essa consideração de me colocar, me inscrever lá para que eu estivesse juntos com eles. Então, isso eu tiro de exemplo que quando alguém chegar em sua igreja que não é convertido, acolha, que às vezes isso lá na frente isso gera resultados, entendeu? Aquele filho daquela irmã que vai para a sua igreja, que não é convertido, assim como eu não era um dia, abrace, dê uma atenção especial, porque mais na frente você vai ser lembrado como uma pessoa que ajudou ele a trilhar os caminhos do Senhor, verdade? Então, anos se passando, meus irmãos, depois meus pais vieram a se separar, né, decorrer das situações, e por volta de 2003 ou 2004, a minha mãe recebeu uma palavra do Senhor que ali, naquela cidade, já não era mais um lugar para ela viver, né? É um passado que tipo, é o Egito. Então, levante a cabeça e parte em busca de Israel. Então, Deus quis que
elas viessem na frente, né, para morar em Petrolina. E eu ainda fiquei em Salgueiro, isso 2003, que eu fiquei para terminar os estudos e fiquei para ficar com meu pai, né, que meu pai era agricultor, então a gente estava tirando uma colheita na roça, eu fiquei lá também para ajudá-lo. E com isso, eu não tendo mais ali minha mãe por perto e tudo, e já meu pai bebia também, então por influências também de alguns amigos, eu comecei a beber, né, com acho que 16 anos, 13 anos de idade, os 16, por aí. Então comecei a beber, começar a ir em festas, em farras, com amizades que apenas de farra, né, que se dizia amigos de verdade, mas na hora do vamos ver, todos caíam fora e só queria também viver em festas e o dinheiro só dava para festa, para farras e bebia bebia de tudo. Para dizer a verdade, só não tomava veneno, mas o resto, infelizmente, e não usei nenhum tipo de droga ilícita, mas o álcool de todo tipo de bebida eu provei. Então, em 2004, terminei os estudos lá e vim meio sem querer, porque meu pai já não ia ficar lá também. Então, tive que vir para Petrolina meio que forçado, né? Sem querer vir, porque não conhecia quase ninguém e ia ser difícil para adaptação. Mas cheguei aqui e minha mãe, ela frequentou, aqui ela veio para a IBM também, a Igreja Batista Missionária, a qual hoje eu sou membro. E com isso eu levava a mesma vida, né? Sempre indo para a igreja, e tinha depois sempre da igreja sair para festa, sempre vivendo essa mesma vida, né? Eu não sei se isso é uma característica dos batistas missionários, porque da mesma forma que eu falei um pouco atrás, que as pessoas, os jovens, né, daquela igreja me acolheram, quando eu cheguei aqui foi a mesma coisa com o pessoal da igreja, que sempre teve um carinho, uma atenção, não me deixaram de lado, sempre convidaram para os eventos, para as coisas. Então, ali você se sentia enturmado. Então, mesmo diante disso tudo, em 2004, 2005, 2006, sempre estava levando essa vida no álcool e na bebida, na prostituição. E todos os dias, quando eu chegava em casa, eu via que minha mãe, eu percebia que ela estava orando por mim ali, calada, não brigava, não falava nada, mas somente orava e perseverava, né? Então até que veio 2007. Em 2007, vai ser exatamente em dia 20 de janeiro, se eu não me engano, dia 20 de janeiro, após uma noite de festa e tudo, de curtição mundana, eu tinha alugado uma moto e um amigo meu também tinha alugado outra moto para sair, para curtir, né? Então, no outro dia, nós tivemos que devolver essas motos. Eu devolvi minha moto e voltei para casa do meu amigo, né? E ele pediu para eu devolver a dele, porque ele ia sair para trabalhar e ele não tinha como devolver essa moto. Então, eu vi como um sinal de Deus que aquela moto ela não queria pegar, não queria dar partida. Demorou em média de uns 5 minutos para colocar para essa moto pegar e ela, enfim, ela pegou.
Então ela pegou e só de raiva eu saí de lá virado, né, ali naquela Avenida da Integração, perto do Mercado Econômico. Eu saí de lá com eram uns 60 a 70 quilômetros por hora ali e mais à frente entrou um carro em minha frente que ele saiu da rua do nada que não deu para ver. Então ali eu sofri um acidente. Eu ia com 2 capacetes no braço e o na cabeça, né? Que era para devolver o meu e o mais os outros 2. E por incrível que pareça, meus irmãos, eu na hora daquela batida que eu voei por cima do capô do carro, eu senti que quando eu bati, que eu voei por cima do capô do carro, tudo que era de ruim ficou naquela batida e eu já caí uma nova pessoa do outro lado. E nessa queda, Deus já foi me livrando da morte, porque a moto ela deu perda total, todos os capacetes caíram, saiu do meu braço e até o de minha cabeça saiu. Minha cabeça bateu de raspão numa pedra enorme que tinha, só que não furou nem nada, só teve um pequeno galo. E a moto deu perda total, como eu já falei, e minhas costas ela ficou toda arranhada, de cima a baixo. E ali eu já vi que era a mão do Senhor, porque só daqueles capacetes também sai do meu braço, porque quem anda de moto sabe, se um capacete ele ficar preso no braço, seu braço quebra. Imagine 2 capacetes, então eu ia quebrar meu braço em vários lugares. Então esses capacetes eles saíram do meu braço, o da cabeça também, e ali eu fui socorrido pelas pessoas e pela SAMU naquele local. Então, no tempo ainda era o Hospital do Malan, eu cheguei no Hospital do Malan, todo arranhado, todo acidentado, e Deus usou um enfermeiro ali para falar comigo. Eu contei a ele o que tem acontecido, tal. Ele disse: "Meu Jó, você é tão novo, tem uma vida inteira pela frente e você sabe que Deus ele é contigo, ele tem um propósito em tua vida." Então, ali eu já vim entendendo o que Deus vinha falando comigo, né? Então, meus irmãos, diante desse acidente, eu fiquei em casa com o braço com a luxação, não chegou a quebrar, e fiquei com minhas costas toda arranhada, impossibilidade de qualquer coisa, né? E passei vários dias de dores ali em casa sem poder fazer nada. Então, eu sempre vi o agir de Deus, a mão de Deus trabalhando em minha vida, e Deus, ele envia uma irmã lá da igreja, lá em casa, para evangelizar, né? E para perguntar se eu aceitava o Senhor como Salvador da minha vida. Só que antes ela tinha me feito uma proposta de emprego. E eu já tinha no coração que eu ia aceitar o Senhor, porque não tinha outra saída. Eu vi diante de todo livramento que Deus era a única saída. Então ela falou, ó, me evangelizou e antes de me fazer o apelo, ela falou o seguinte, ela disse, ó, tem uma pessoa que está, um empresário está precisando, nunca tinha trabalhado de carteira assinada ainda, tem um empresário que ele está precisando de uma pessoa para trabalhar com ele, um jovem, você se encaixa no perfil, só tem um porém, ele só quer uma pessoa que for cristã. E logo depois ela fez o apelo e eu aceitei. Então, já no início da minha conversão, o Senhor ele já me abençoava com um trabalho, né? E eu louvo a Deus desde do primeiro momento até hoje por tudo que Deus tem feito. E ali, naquela conversão, vivi o primeiro amor do conhecimento, de buscar, querer estar em tudo na igreja, participar de todos os ministérios. E graças a Deus, Deus foi me dando conhecimento.
e tudo. E nessa altura do campeonato, o meu pai ele estava em outro estado, em Tocantins. Então, querendo ou não, às vezes meu pai já ia para a igreja também, ouvir um pouco da palavra, mesmo tendo essa resistência. Então, quando eu liguei para ele para dar a notícia, ele se emocionou na hora ali, chorou e disse que também ficava muito feliz. E ele veio embora de lá para cá, veio para Petrolina e falou que ia aceitar Jesus também, porque ele não ia ficar só, que todos em casa já tinham aceitado e ele não ia ficar só. E graças a Deus, o meu pai também, ele aceitou o Senhor Jesus no mesmo ano, em 2007. E uma coisa maravilhosa foi que eu e meu pai, nós fomos batizados no mesmo dia. E eu fico com essa memória muito marcante em minha vida e agradecimento a Deus por tudo que ele tem feito. Mas, meus irmãos, assim, lá em torno de 2009, eu creio que isso acontece com muitas pessoas. Às vezes por falta de maturidade ou por falta de conhecimento, um pouquinho lá na frente, em 2019, mais ou menos dezembro de 2019, eu cometi um erro, que foi olhar para os irmãos dentro da igreja, olhar para os erros dos irmãos dentro da igreja. E com isso eu quero compartilhar um capítulo com vocês aqui de Colossenses 3, o versículo 12, que fala assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. E com isso, imaturidade, falta de conhecimento, eu comecei a olhar os erros dos irmãos e questionar: rapaz, fulano faz isso, fulano faz aquilo dentro da igreja. Então, se for dessa forma aí, para mim, eu vou ficar lá fora, eu vou estar do mesmo jeito. Então, foi um breve afastamento, mas eu me afastei de dezembro de 2019 e que dezembro é uma data meio complicada, que é tempo de festa, de coisas que seduzem os jovens, e eu, como jovem naquele tempo ainda tinha acabado de sair da empresa, tinha comprado carro, estava com dinheiro, então aparecia amigo e pessoa de todo lado para estar junto com você ali, né? Amigos que se diz amigo de farra, né? Como diz o dito popular. Mas, graças a Deus, em fevereiro de 2010, aconteceu um retiro na igreja, e ali Deus colocou no meu coração que nós, quando estamos na igreja, nós temos que procurar um ministério para fazer parte, porque você está na igreja apenas como espectador, você fica mais vulnerável às armadilhas do inimigo, fica mais vulnerável a cair. Então, Deus, além naquele retiro, ele me colocou em uma área de um ministério que eu nunca pensei que eu fosse participar, que é o Ministério de Louvor, né? E Deus ali, ele me deu essa palavra, me firmou, falou comigo, renovou minhas forças, e graças a Deus até hoje estou aqui firme. E ali eu conversei com Deus, falei algo muito forte e difícil, que é muito difícil para a gente falar isso, mas me veio para essa confirmação de falar isso com o Senhor. Então, eu falei o seguinte, eu disse: meu Senhor, não me deixe mais me afastar dos seus caminhos, meu Deus. Se isso for voltar a acontecer, me leve antes para morar contigo. Então, isso foi uma coisa muito forte, assim, muito dura, que eu tive que falar, mas realmente
as coisas desse mundo não importam, não são mais fortes do que eu. Então, antes que venhamos nos afastar dos caminhos do Senhor, trilhar caminhos que não são caminhos de paz, caminhos de luz, que Deus venha nos resgatar antes para a eterna glória dele. Que Deus venha nos dar mais oportunidades de estar junto dele. Então, meus irmãos, já finalizando, quando tudo parecia fluir e andar bem, em abril de 2011, eu tomei um dos maiores baques de minha vida, né? Que meu pai, ele faleceu, sofreu um infarto e foi recolhido. Mas graças a Deus foi recolhido para junto do pai, porque já tinha aceitado o Senhor. E no momento que ele foi, ele estava na Assembleia de Deus, em Salgueiro, onde ele congregava. Então fiquei me questionando, quando as coisas estavam tudo se encaixando, tudo se estabelecendo, todo mundo cristão em casa, e de repente, assim, meu pai é levado, né? Então fui ali para a cidade de Salgueiro, fui para o velório, e ali no pé do caixão eu fazia uma reflexão e passava toda uma história na cabeça. E chegou um momento que não tinha mais ninguém na sala ali, já era madrugada e estava só eu lá só. E eu me questionava por que, Senhor, ele foi levado logo agora. Então, quando a gente está sensível ao Espírito Santo, Deus fala conosco. E naquele momento ali, Deus falava ao meu ouvido que o seguinte: meu filho, mas você me pedia pela salvação do seu pai. Então, assim foi feito e ele foi salvo. E ali gerou uma paz no meu coração. Que sabe que o meu pai foi o último da minha casa, mas foi o primeiro a experimentar a glória do pai. Então, graças a Deus, essa é a alegria do meu coração, de ter a confirmação de Deus que o meu pai hoje está na glória com o pai. E graças a Deus, conheci minha esposa logo após, em 2011. Casamos em 2013. Hoje temos nossos filhos, tivemos nosso filho em 2016, o Daniel, que é uma bênção de Deus, que veio não para suprir a falta de meu pai, mas veio para preencher um vazio que tinha. E eu pedi a Deus um filho homem. E assim Deus me agradou, o desejo do meu coração, e me deu um filho homem que eu tanto desejava. E graças a Deus, meus irmãos, Deus, ele nunca nos deixou faltar nada até hoje. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Hoje eu sou ministro de louvor na Igreja Batista Missionária, pela misericórdia e a graça de Deus que nos capacita a cada dia para levar o seu evangelho através do louvor. E assim como temos a oportunidade, deixamos um testemunho, uma palavra, quando o Senhor nos dá essa oportunidade. Eu quero só deixar enfatizado uma coisa para finalizar. Que a minha mãe, ela teve um papel essencial na minha vida e na da minha família, pagando preço, orando e sendo fiel a Deus em todo o tempo.
E o meu pai me deixou um grande legado de um homem trabalhador, esforçado, um pai amigo e incentivador de todos nós. Minha família não foi a mais perfeita, mas também não foi a mais ruim. Como toda família tem uns defeitos, mas eu agradeço a Deus por cada detalhe, por cada pessoa de minha família que Deus tem colocado em minha vida. E é isso, meus irmãos, o que eu tenho para compartilhar hoje com vocês. E dizer que perseverem. Família é um projeto de Deus. Às vezes acontecem coisas que a gente não espera, que a gente não tem um controle, mas quando tu dobra teus joelhos, olha para o céu e tem um coração temente, aquele que é todo poderoso resolve todas as coisas. Porque no final de tudo, vai tudo se resolver. E se não se resolver, é porque ainda não é o final. Então persevere, porque, como eu li aqui no começo, tudo tem o seu tempo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe cada vida aqui presente, abençoe a vida daquelas pessoas que estão à frente, que dê capacidade a cada dia mais de estar fortalecendo essa vigília, esse grupo. Amém, meus irmãos? Obrigado, fiquem com Deus.